Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril, data que marca o aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura nacional. Escutamos o companheiro Walter Pomar, que comenta as perspectivas agora que nós passamos dos feriados desse começo de ano, principalmente da Páscoa e Tiradentes. Ouvimos também o companheiro Ismael César, que comenta sobre a próxima semana de lutas, o dia 29 de abril, com a Marcha Nacional em Brasília, e o 1º de maio, o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. E pessoal, no dia 25 de abril do ano de 1974, foi deposto o regime ditatorial que estava vigente em Portugal desde 1933. Ali teve início a Revolução dos Cravos. Entretanto, os acontecimentos que ocorreram naquele dia se desdobraram e foram muito além, a tal ponto que o episódio é conhecido como o início da Revolução dos Cravos. No ano passado, em 2024, 50 anos depois, a Fundação Perseu Abramo organizou um seminário dos 50 anos da Revolução dos Cravos e depois publicou um livro, uma obra que reúne artigos de diversos autores do Brasil, comentando sobre as perspectivas, uma avaliação, opiniões sobre aquele episódio que tanto influenciou e segue influenciando a luta política, cultural, ideológica, a resistência antifascista e a luta, obviamente, pelas liberdades democráticas em todo o mundo. Na data de hoje, importantíssimo fazer esse registro, afinal de contas, seguimos firmes na luta contra o fascismo, contra o autoritarismo e agora contra as tentativas da extrema-direita de voltar ao poder em várias partes do mundo com um programa ultra-neoliberal de ataques contra a classe trabalhadora, os seus direitos e as suas liberdades. Viva a Revolução dos Cravos, viva a luta da classe trabalhadora. E por falar em resistência e luta, aqui no Brasil, em 2025, pós-feriados de Páscoa e Tiradentes, nós temos muito o que falar. E a gente convidou o companheiro Walter Pomar, membro da direção nacional do PT e neste momento candidato à presidência nacional do partido, para falar para a gente da conjuntura nacional. É o Walter que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois é, Patrick, segue a pressão em favor da anistia para os golpistas. Lá na Câmara dos Deputados, a extrema-direita reuniu um número de apoios suficiente para garantir regime de urgência para a proposta da anistia para os golpistas. Porém, até o momento em que estávamos gravando este programa, o presidente da Câmara continua segurando a tramitação da proposta. O regimento da Câmara dá ao presidente este poder, mesmo tendo atingido um número suficiente de apoios para tramitar com urgência, é o presidente que coloca ou não o assunto para andar. Tem muita gente, obviamente, comemorando isso. Mas vejam que este poder dá ao senhor Hugo Mota uma moeda de barganha imensa, que funciona como uma espécie de espada sob nossa cabeça. De outro lado, o cavernícola continua na UTI. Lá, ora ele grava propaganda, ora ele choraminga, se dizendo incapacitado até mesmo para ser notificado pela justiça. No show que ele deu, se confirma mais uma vez uma máxima histórica. O histrionismo sempre anda de braços dados com o fascismo. Mas não vamos subestimar. Tem gente na população que vê esse show e apoia, especialmente no contexto em que
como já disse alguém muito importante lá do governo, a gente apaga um incêndio, surge outro. O incêndio que surgiu mais recentemente é o caso do INSS, já muito maldito pela fila de espera e agora envolvido numa acusação de corrupção que levou à queda do presidente do Instituto. Para além deste incêndio, há um outro que veio de pouco antes, quando o ministro da Comunicação teve que ser substituído. Logo em seguida, com certo clima de fanfarra, se anunciou o substituto do ministro. Mas esse cidadão, apesar de ter sido anunciado e ter aceito de público, veio a desistir publicamente e foi agora substituído pelo sub do sub. Não há como disfarçar. Esse tipo de episódio é um sinal de fraqueza. Cá entre nós, quando o líder de uma bancada da direita prefere ficar no Congresso ao invés de vir para o governo, isso obviamente é um sinal que nós devemos interpretar com certa preocupação. Da nossa parte, nós seguimos reafirmando: primeiro, há inúmeros problemas a resolver no governo, no partido, nos movimentos. Segundo, o problema principal a resolver no governo é a política econômica. Com esta política econômica, o nosso voo é curto e os nossos resultados são abaixo do necessário. Além disso, insistimos que o governo precisa de um núcleo dirigente, não dirigente da administração, mas um núcleo político. A ida da companheira Gleisi Hoffmann para o governo ajuda nisso, mas há vários sinais de que o problema persiste. E o nosso partido, ponto 4, precisa de outra direção. Sobre o tema da economia, há pouco se dizia que isso não era uma grande preocupação e se apontavam resultados positivos que são reais. Porém, de um tempo para cá, o tema da economia, montado na inflação, mas não só, já virou assunto que comparece nas pesquisas de opinião. E mesmo assim, tem gente no governo que segue fazendo cara de paisagem. E isso é grave, em particular, quando nós lembramos que a pressão da direita segue forte. A direita não está satisfeita com as concessões feitas pelo governo e segue pressionando. A declaração de que o salário mínimo precisa ficar 6 anos sem reajuste, a sinalização de que em 2027, para cumprir o arcabouço fiscal, será necessário atropelar os pisos constitucionais. Há uma óbvia pressão no sentido de que o governo siga com uma política fiscal apertada, que o Banco Central siga com uma política de juros dilatada e que a solução é cortar, cortar, cortar. Essa é a pressão da direita. Nesse contexto, o que é que de pior poderia acontecer? Alguns acham que o que de pior poderia acontecer é se o PED de 6 de julho resultar na eleição de um diretório nacional e de um presidente partidário dispostos a pressionar por uma mudança de rumos. Quem concorda com essa tese, quem acha que um partido disposto a pressionar por mudança é o que de pior pode acontecer, claro, já tem quem votar. Vote no candidato preferido pelo Estadão, vote no candidato preferido pela Globo, vote no candidato que tem um amigo que tem um jatinho, vote no candidato que já gastou mais de R$ 156 mil impulsionando propaganda nas redes sociais. Vai fundo, esse é o cara. Nunca será um presidente partidário. No máximo, será um zelador que deixará a política a cargo dos outros. Mas esse é o cara. Agora, quem não concorda com essa tese, quem acha que as coisas não estão bem, quem acha que as coisas podem piorar se nós não mudarmos, quem acha que neste contexto o papel do PT é simultaneamente apoiar e pressionar por uma mudança de rumos, quem acha isso tem uma alternativa. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E bom, desafios imensos na conjuntura nacional, internacional e na próxima semana vamos às ruas. Vamos às ruas no dia 29 de abril, na Marcha Nacional em Brasília, em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E logo em seguida nós temos o 1º de maio,
o Dia Internacional de Lutas da Classe Trabalhadora. Para falar desses 2 dias e movimentos tão importantes, nós convidamos o companheiro Ismael César, da direção nacional da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É o Ismael que a gente escuta a partir de agora. Alô, Patrick, ouvintes. Próxima semana, dia 29 de abril, Brasília receberá mais de 10.000 trabalhadores, essa é a expectativa, para a realização de mais uma marcha da classe trabalhadora ao Distrito Federal. Essa é uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores, dialogada com outras centrais sindicais e que, portanto, será um importante momento, né, digamos assim, de legitimar a pauta que será entregue ao governo federal. A princípio, inclusive, teríamos uma audiência com o presidente Lula, o qual seria entregue essa pauta. Destaco aqui a importância do projeto de lei da deputada Érica Hilton, né, que propõe o fim da escala 6x1. Esse foi um debate, inclusive, que foi realizado pela Executiva Nacional da CUT, o qual nós defendemos, né, que a CUT tivesse um posicionamento favorável a esse projeto de lei. Essa posição foi vencedora na última reunião da direção nacional da CUT, portanto, ela está, digamos, no centro, né, dessa marcha, entendendo a importância, né, desse debate para a luta da classe trabalhadora, né? A redução da jornada de trabalho hoje, pela inclusive limitação da realização de horas extras no Brasil, é fundamental. Isso tem ocorrido em alguns países do mundo e é de extrema importância neste momento, né, que se debate a necessidade da sociedade de aumento do tempo livre, da melhoria da renda, né, como uma possibilidade de criação de novos postos de trabalho. Inclusive o próprio DIEESE, os estudos feitos pelo próprio DIEESE apontam, né, que a redução da jornada de trabalho permitiria a criação de 3 milhões de novos postos de trabalho. Portanto, né, para além de garantir qualidade de vida para os trabalhadores, os atuais trabalhadores, abre a possibilidade de abrir milhões e milhões de postos de trabalho no país. Patrick, mas o eixo dessa marcha vai para além, né, da redução do fim da escala 6x1 e a jornada reduzida sem a redução salarial, obviamente defendida pela CUT e as demais centrais. Defendemos ainda a posição do governo, né, que já encaminhou um projeto de lei isentando do imposto de renda os trabalhadores que ganham até R$ 5.000. Isso abrange um contingente imenso, né, de trabalhadores que, com essa isenção, terão mais recursos para lazer, para cultura, para sua alimentação. Então, um projeto muito importante que vai estar também no centro, né, da Marcha da Classe Trabalhadora, e também o debate sobre a importância do serviço público. E é por isso, inclusive, que as confederações, federações, né, ligadas ao serviço público também estão organizando esse importante setor, né, sobre o lema da valorização do serviço público no país, né, pela manutenção do regime jurídico único. Inclusive, em vários estados, municípios, o objetivo é acabar, né, com os regimes jurídicos que unifica os servidores, né. E um outro ponto central, Patrick, é a necessidade da aprovação do projeto, né, que garante a negociação coletiva no serviço público. Ou seja, o Brasil já ratificou a Convenção 51, que trata desse tema, mas, como todo mundo sabe, os servidores têm direito à sindicalização, têm direito à greve, né, entretanto, não têm direito ainda a fazer uma negociação coletiva, né. Pegamos exemplo aqui do caso do Serviço Público Federal, né, que quando sai um governo, digamos, progressista, né, praticamente não há negociação, né. Foi o caso, né, quando o Temer assumiu, os servidores ficaram uns 2 anos no governo Temer sem negociação, né, sem receber reajuste, e o mesmo ocorreu durante os 4 anos, né, do governo Bolsonaro, que também não negociou, não teve reajuste, e só foi retomada as negociação com o governo Lula, né, muito recentemente, que construiu as mesas nacionais de negociação e, portanto, abriu a negociação mais uma vez com servidores, né. Para além disso, né, tem a pauta também sobre a necessidade da valorização da agricultura familiar. Então, os trabalhadores que trabalham no campo, né, estarão presentes também, né. E outro objetivo da marcha é a luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres,
E outro tema também importante que é a questão da transição energética justa, né. Então, portanto, é um eixo bastante amplo que a gente, espera, né, entregar ao final dessa marcha, às autoridades, aos ministros e inclusive ao próprio presidente Lula. Lembrando, Patrick, para além, né, da marcha, nós realizaremos na abertura e na chegada a Brasília, uma grande plenária, né, onde iremos, debater esses temas, onde queremos inclusive ouvir, né, a posição do Congresso Nacional. Nessa plenária, alguns parlamentares serão convidados, como as autoridades também, né, ministros do governo, para também poder falar diretamente à classe trabalhadora. Nós, particularmente da articulação de esquerda, achávamos que o presidente Lula deveria, inclusive, discursar, recepcionar a marcha da classe trabalhadora, né. Repito, terá uma comissão de representantes das centrais sindicais que deverá ter uma audiência, está previsto uma audiência com o Lula, onde entregará toda essa pauta, que eu trago aqui. E sobre essa questão da marcha, a programação prevista é uma concentração ali por volta das 8 horas da manhã no estacionamento do Teatro Nacional, ali na entrada da Esplanada dos Mistérios, né, à esquerda, próximo ali à rodoviária aqui do Plano Piloto. Às 9 horas terá essa plenária da classe trabalhadora para atualizar a pauta, né, de interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras, e às 10h30 está prevista a saída da marcha em direção ao Congresso Nacional, né. Então isso faz parte das jornadas de lutas da classe trabalhadora, que terá o seu ápice, né, no Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, que completa, né, no caso do Brasil, 100 anos de celebração. Portanto, o 1º de maio também será celebrado, será um dia de luta em vários estados, praticamente todos os estados da federação, nas principais e em todas as capitais do país. Patrick, com relação ao 1º de maio, a orientação da CUT é que em todos os estados seja realizado atos, com certeza todas as capitais do país ocorrerão, e o eixo do 1º de maio é basicamente o mesmo dessa pauta que será entregue no dia 29 de abril ao governo federal aqui em Brasília, né, ou seja, a redução da jornada de trabalho, a valorização do serviço público, a questão da transição energética, né, o debate sobre a agricultura familiar, a reforma agrária, o combate, né, a qualquer tipo de discriminação, ou seja, essas reivindicações estarão no centro também de preparação do 1º de maio. Destaco aqui que, no caso, né, nós realizaremos também um 1º de maio, né, internacional, digamos assim, ali em Foz do Iguaçu, junto com as demais centrais parceiras do Paraguai, da Argentina, Uruguai e Brasil. Então será um 1º de maio que a CUT também, né, estará realizando em Foz do Iguaçu, e chamo atenção também para a atividade, que a CUT estará realizando em São Paulo, no ABC Paulista, né, tendo em vista que a CUT não estará organizando com as outras centrais sindicais, né, o 1º de maio, que será um 1º de maio, digamos assim, que haverá sorteios, prêmios, né, onde a atração principal não é a luta da classe trabalhadora, e sim premiações que será, concedidas, né, às pessoas que estarão lá. Então a CUT, né, não estará organizando essa atividade, mas lamentamos o fato que, inclusive, na convocatória dessa atividade em São Paulo, aparece, né, a logomarca da CUT como convidada. Então fica uma coisa assim que a classe trabalhadora, né, também que quer luta, que quer perspectiva de movimento, uma atividade como essa prevalece os prêmios, ou seja, né, e não um 1º de maio, digamos, de luta. Mas de toda forma, saudamos como positivo, a realização desse ato que a CUT irá realizar no ABC, repito, tendo como centro essa mesma pauta que será entregue, né, ao governo Lula no dia 29, de abril, durante a marcha da classe trabalhadora. E, gente, o livro sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos, publicado pela Fundação Perseu Abramo, está disponível em formato digital no site da Fundação. Basta você procurar no Google que acha facilmente. Recomendamos muito a leitura. E já informo que na próxima semana a gente vai escutar a companheira Jandira Errara, da Executiva Nacional da CUT, que nesse momento também será candidata à presidência estadual do PT em São Paulo,
Vamos falar de um balanço de como foram os atos que vão ocorrer na próxima semana. Mas reforçamos, é muito, muito importante que nós tenhamos grandes mobilizações. Nós vimos, ao longo do último período, a extrema-direita colocando gente na rua. Pode não ser a quantidade de gente que eles anunciaram, mas foi bastante gente. Talvez seja essa uma oportunidade de nós iniciarmos uma reversão das condições atuais, colocando mais gente que a extrema-direita, começando a fazer na rua a disputa pelos rumos do governo, da sua política econômica e dos rumos do país. A gente se encontra nas ruas e aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.